chegando ao ponto de, na hora da morte, a gente poder chegar para Deus, ou para a morte, no caso, e dizer: pode me levar. Meu propósito aqui eu cumpri. Eu tenho certeza disso. Eu fiz por onde? A todo dia eu fiz alguma coisinha para que nesse momento eu pudesse passar em paz. Bem? Então, a alma influenciada pelo corpo, ela se preocupa muito com o mundo natural. Mas quando ela é influenciada pelo espírito, aí sim ela tem uma vida espiritual de qualidade. E essa vida espiritual de qualidade, ela já é o próprio capacete, já é a armadura para que essa alma nunca seja influenciada pela carne. Ao contrário, ela sempre vai influenciar a carne, ela sempre vai dominar a carne. Porque o que prevalece nela é o espírito. Amém? O espírito age e reage para com as coisas espirituais, com o mundo espiritual. A Bíblia define também o que se chama homem natural, que é o corpo e a alma. O homem espiritual, que seria a alma e o espírito, e o homem natural o homem natural não entende as coisas do espírito e não pode compreender as coisas de Deus. Isso é básico para a gente entender tudo. O homem natural não tem o espírito recriado, não tem assim a comunicação com as coisas do céu. Ele entende o mundo natural, o que vê, o que pode explicar, o que se entende. Já o espiritual é aquele que tem o seu espírito recriado. Paulo explica a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O texto de 2 Coríntios 2,16. Deu uma pulada grande aqui, espera um pouquinho. Deixa eu voltar. Perdão. O senhor acha aí? Sim. Adão Sim. na criação, antes do erro, Sim. ele tinha essa visão espiritual com Deus, porque até então ele não tinha cometido esse erro. Não, Adão, antes da queda, ele tinha a plenitude de todas as suas faculdades. A intimidade que ele tinha com Deus, o texto bíblico nos mostra que Deus, na passagem de horário da tarde para a noite, Deus todo dia vinha conversar com Adão. Assim, tete a tete, né? Vinha conversar com ele. Se Deus vinha conversar, porque tem uma coisa que Deus ele abomina e ele não suporta, é se relacionar com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E quando Deus tinha prazer de estar conversando com Adão pessoalmente, é porque Adão estava pleno das suas faculdades. Ele tinha a ligação que ele tinha com Deus, é algo que a gente nunca, só na glória que a gente vai poder entender qual que era o relacionamento que Deus tinha com Adão antes da queda. Né? Agora surge uma dúvida. Uhum. Aqueles que levou para si, que não passaram pela morte, eles vão receber ou receberam um corpo glorificado? Aqueles ou que... eles vão continuar com o mesmo corpo? Eu não entendi o que o irmão começou a falar. Aqueles que... Porque a Bíblia diz que 2 pessoas Deus levou para si sem passar pela morte. Sim. Essas 2 pessoas, eles mantiveram esse corpo nosso? Ou eles, com certeza, receberam esse corpo glorificado de Cristo? Não, com certeza. Para a entrada no céu, há a exigência do corpo glorificado. O próprio Jesus, ele volta da morte com o corpo glorificado, o próprio Jesus. Né? São até questões de menos importância, se Elias e Enoque eles estão lá com o corpo glorificado. Não, isso nem tem tanta importância para a gente. O que a Bíblia diz é que para... curiosidade. Sim, então, mas o que a Bíblia garante para a gente é que para se habitar no céu, o corpo precisa ser glorificado.
né? Um lugar de glória. Então, a gente vai supor que eles tiveram o corpo glorificado, porque o texto bíblico não dá essa resposta para a gente. Mas a Bíblia está falando que o corpo tem que ser glorificado para eles entrarem lá, com certeza eles tiveram esse corpo glorificado. E a gente tem essa evidência no próprio Jesus, que ele, ressurreto, ele tinha o corpo glorificado. Ele tinha um corpo, e veja bem, a gente sempre tem que estar marcando esse ponto, que era um corpo glorificado e não era um corpo espiritual, era um corpo físico. Era um corpo físico glorificado. Quando ele fala para Tomé, ó, toca aqui nas minhas mãos e tudo mais, não era um negócio que a gente fala, põe a mão e não. Pera aí, não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Não. Ele estava com o corpo físico glorificado. Então a suposição que a gente tem é que tanto Elias como Enoque também provavelmente tenham tido a glorificação do seu corpo para Deus tomá-lo para si. Tomá-los, né, para si. Amém? Então vamos lá. O texto de 2 Coríntios 2,16 afirma que podemos ter a mente de Cristo. Com o nosso espírito recriado, nossa alma volta à condição de comando originalmente criado por Deus. E aí, é essa a questão da nossa busca plena de uma vida de intimidade com Deus. A vida de intimidade com Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente tenha uma vida espiritual plena e a nossa alma ela possa desfrutar dessa intimidade, mantendo um domínio total sobre a nossa carne, né? A alma influenciada pelo corpo se preocupa com o mundo natural. Recebendo informações através do corpo, ela reage para com o mundo natural, para com os nossos semelhantes. O espírito reage com as coisas espirituais, com o mundo espiritual. Hein? Então, no último parágrafo aqui da alma, com o nosso espírito recriado, nossa alma volta à condição de comando originalmente criado por Deus e passa a ter um processo chamado santificação para mudar o padrão para tudo que Deus programou. É a transferência da vida de Cristo, do padrão da palavra de Deus para a nossa vida. É por isso que mudamos. Quando isso acontece, passamos a viver como Paulo afirmou. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Registrado em Gálatas 2:20. Agora, a terceira parte desse ser tricotômico, o espírito. O espírito do homem, no hebraico ruach e no grego pneuma, pode ser confundido com o espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós tratamos desse assunto. Eu conversei com os irmãos na primeira aula que esse homem tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. O corpo é a carne, a alma é o elo de ligação entre o espírito de Deus e o espírito humano. Quando Deus sopra sobre o homem, Deus não sopra o Espírito Santo, ele sopra o espírito de vida. Então, todo ser humano tem esse espírito de Deus, seja ele crente ou não. Esse espírito é o que dá a vida que está na alma. Tá? Então, ele não pode ser confundido com o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Tá? E, portanto, é Deus. O espírito do homem é a parte humana que mantém contato com Deus. Diferente das funções da alma, que tem como papel a comunicação, tanto com o mundo espiritual como com o mundo material.
O movimento cristão, influenciado pelos filósofos gregos socráticos, atribuía à alma todas as manifestações espirituais e racionais, afirmando ser o homem um ser dicotômico, composto de corpo e alma. Para se contrapor a essa teoria, podem ser mencionados textos como Gênesis 2,7, o sopro divino, e o espírito, enquanto que a alma vivente, no hebraico nefesh, é outro elemento da composição humana. E aí nós temos vários textos bíblicos. Temos aí Levítico 1, do 46, 47, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E aí a gente vai ter o terceiro elemento, que é o corpo, né? Esse texto faz uma referência ao tricotomismo bíblico veterotestamentário que se reflete na vida dos personagens do Novo Testamento. O espírito do homem é o elemento que não sofrerá julgamento por ocasião do juízo final, já que voltará para Deus. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, aí a gente vê o Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. E o outro Espírito com letra minúscula é o Espírito de vida de Deus que está em nós. O texto mostra que há uma diferença entre o espírito humano e o espírito divino. Alguma dúvida com relação a isso? Amém. Dicotomia. A diferença entre os tricotômicos e os dicotômicos está no fato, conforme mencionado anteriormente, de que o segundo grupo atribui tanto atos como comunicação física e espiritual ao mesmo elemento humano que é a alma. E, portanto, alma e espírito seriam a mesma coisa. E a diferença que existe é apenas uma questão de linguística. Por compreenderem que no hebraico a alma é apresentada como nefesh, espírito ruach, e no grego a alma é psique e o espírito é o pneuma, os tricotomistas afirmam que os textos são claros e fazem distinção entre esses termos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Página 302, nós vamos entrar uma outra doutrina teológica, a martiologia, que é o estudo do pecado. Tá? Do grego, amartia, erro, pecado, e logos, estudo. Então, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado. E na martiologia, nós vamos tratar da queda do homem. Muito provavelmente a gente volte um pouquinho para ver a questão de origem do pecado, tá? Mas vamos aqui o conteúdo da nossa apostila trata assim: a queda do homem. O homem não foi criado pecador, mas o pecado entrou no mundo dos homens através da própria escolha consciente e voluntária do ser humano. A doutrina da queda não se limita à religião cristã, pois muitas religiões contêm um relato ou uma menção de uma possível queda e reconhece o fato de haver algo radicalmente errado na espécie humana. Há entre elas opiniões vagas sobre a causa ou a origem da degradação visível nas atitudes e comportamento do homem. Portanto, diante de tanta confusão hermenêutica acerca da queda do homem, só podemos depender da revelação de Deus para receber informação precisa e com credibilidade a respeito do assunto. É impossível dizer quanto tempo nossos primeiros pais permaneceram em estado de inocência. Alguns supõem que esse estado de inocência do homem se prolongou por um século ou mais, ao passo que outros sugerem que durou apenas alguns dias. É suficiente sabermos que continuou até ficar provado que o homem era capaz de obedecer. Por que Satanás foi o tentador? Talvez essa pergunta nunca tenha uma resposta, mas foi bom que assim tivesse sido, pois desse modo a tentação veio do exterior para o homem
e não teve a iniciativa dentro do próprio ser humano. Isso se torna claro se supormos que nossos primeiros pais tivessem comido do fruto proibido sem a ação direta do tentador e do engano. Nesse caso, seu pecado teria sido tão hediondo, tendo se originado nas profundezas do seu próprio ser, que dificilmente poderiam ser salvos e assim talvez nunca tivesse Deus providenciado um Salvador. Segundo podemos compreender, os anjos que caíram não podem ser redimidos, que possivelmente se explica por que sua tentação teria partido do seu próprio íntimo, sem qualquer atração ou ilusão externa. A partir dessa análise, podemos definir que o pecado está fora do homem, e dentro dele está o desejo que às vezes é pecaminoso, que o leva a ser tentado, e esse desejo, uma vez consumado, gera o pecado. A tentação. Primeiro passo, dado pela mulher. A mulher ouviu a tentação aparentemente sozinha, desprotegida e próxima do local proibido. Segundo passo, dado pela serpente. A insinuante pergunta da serpente, aparentemente inocente, mas que continha uma insinuação de dúvida acerca da palavra de Deus. É assim que Deus disse. Também insinuou dúvida quanto ao amor e justiça de Deus, ampliando a proibição única, reduzindo as extensas permissões. Terceiro passo, dado pela mulher. A mulher replicou e debateu com o caluniador. Ela demonstrou haver compreendido as palavras de Gênesis 2, 16 e 17. Vamos ver esse texto. Gênesis 2, 16 e 17. Diz o texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a mulher replicou e debateu com o caluniador. Ela demonstrou haver compreendido as palavras ditas antes por Deus. Em Gênesis 2, do 16 ao 17. Quarto passo, dado pela mulher. Gênesis 17, 3 e 2 e 3. Falsificou a palavra de Deus. Ela deixou de lado todas e livremente acrescentou, nem tocareis nele. E também abrandou as palavras, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, para que não morrais. Quinto passo, dado pela serpente. Este consistiu de uma aberta negação do castigo devido ao pecado e de acusar Deus de haver proferido mentira. Nessa ocasião, houve outra ousada acusação. Satanás acusou Deus de egoísmo, de inveja, de degradar suas criaturas e dominá-las. Sexto passo, dado pela mulher. Ela crê no tentador, viu que a árvore era boa para comer. Concupiscência da carne, conforme 1 João 2,16. Agradável à vista, concupiscência dos olhos, e desejável para transmitir sabedoria, soberba da vida. Sétimo passo, dado pela mulher, obedecendo ao tentador. Ela tomou do fruto e o comeu. A mulher cedeu, sendo enganada. Oitavo passo, dado pela mulher, assumiu a posição de tentadora. Ela deu do fruto ao seu marido e ele comeu também. O homem cedeu, mas não por ter sido enganado. Adão desobedeceu de olhos abertos, propositadamente, em lugar de procurar ajudar sua esposa e pedir perdão por ela e proteção para si mesmo. Para ele, a proibição e a advertência tinham sido feitas diretamente, e por ser o cabeça da raça, trouxe o pecado sobre
toda a humanidade. Os resultados do pecado. Para Adão e Eva em particular, primeiro, consciência da nudez e senso de vergonha, Gênesis 3:7. B, medo de Deus, Gênesis 3:8 e 10. E C, expulsão do paraíso, Gênesis 3, do 23 ao 24. Para a raça em geral, segundo, para toda a humanidade, a terra foi amaldiçoada para não produzir apenas o que é bom, exigindo trabalho laborioso por parte do homem. A. B. Resultou em tristeza e dor para a mulher no parto, bem como sua sujeição ao homem. C. Todos os homens são pecadores e estão debaixo da condenação. Romanos 5:12. D. Resultou na morte física e espiritual dentro do tempo e na penalidade ameaçada de morte eterna. Gênesis 2:17, Romanos 6:23. E. Os homens não redimidos se acham em impotente cativeiro do pecado e de Satanás. São considerados filhos do diabo. Romanos 7:14, 15 e 23 e 24. Problemas relacionados com a queda. Como pôde um ser santo cair? Podemos ter certeza que Deus não colocou motivos diante de Adão que o levassem a pecar. Isso faria de Deus o responsável e absolveria o homem da culpa. Também não é suficiente dizer que o direito da escolha com o qual Deus havia dotado Adão levaria inevitavelmente a esse resultado, pois, como diz Strong, o simples poder da escolha não explica o fato de uma escolha errada. Não sabemos como foi que a primeira emoção má brotou na alma de um ser santo, mas conhecemos as circunstâncias como isso aconteceu. A única explicação satisfatória é de que o homem caiu por um ato livre de revolta contra Deus. 2. Como pôde um Deus justo permitir que o homem fosse tentado? Houve a necessidade de uma experiência. A inclinação do homem era para Deus e como ele tinha poder para escolher o contrário. Então, sua obediência deveria ser provada com a possibilidade de escolher o contrário. A tentação viria sem dúvida, e cremos que teria sido tomada substancialmente a mesma forma, mesmo que não tivesse sido influenciada por Satanás para agir como tentador. Conforme afirma Strong, como Satanás e Adão pecaram dentro das melhores circunstâncias possíveis, podemos concluir com igual certeza de que a raça humana teria pecado. A experiência era necessária, apesar de Deus saber de antemão que resultaria na queda, mas ele revelou sua benevolência na promessa de redenção logo após a queda. Houve a necessidade de um tentador. Satanás pecou sem nenhuma tentação exterior, pecou deliberadamente e, como resultado, tornou-se o que é. Se o homem tivesse caído sem um tentador, teria originado seu próprio pecado e teria ele mesmo se tornado um Satanás. Isso também revela a benevolência de Deus em deixar uma possibilidade para a redenção do homem. A possibilidade de resistir à tentação. Não havia poder na tentação em si para fazer o homem pecar. Ele tinha poder para escolher obedecer a Deus como desobedecê-lo. A simples possibilidade de pecar nunca levou homem algum a cometer pecado. Sem dúvida, a resistência deliberada teria feito com que Satanás fugisse naquela época tanto quanto hoje, conforme Tiago 4:7. Se a alma for santa, a tentação pode apenas confirmá-la na virtude, conforme Strong. Terceiro, vamos dar uma paradinha aqui para a gente tomar uma água, dar
uma esticadinha nas pernas e a gente já volta dentro de 15 minutos. Amém? Até daqui a pouquinho.